Olá, feliz de estar aqui com vocês, podendo desenvolver também o meu conhecimento, aprendendo com os colegas, desenvolvendo o meu comportamento e feliz também por poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, das pesquisas e das observações que tenho feito nos últimos 30 anos trabalhando na área de recursos humanos e pesquisando sobre comportamento de pessoas. Aproveitar a oportunidade de agradecer ao Murilo pelo convite e parabenizá-lo pela dedicação, pela determinação, pelo empenho, pela ajuda a milhares de pessoas em seus desenvolvimentos pessoais. Murilo, de todos os colegas, parabéns e que essa luta ela permaneça sempre com essa determinação, com essa força que você tem. Nós temos certeza que resultados extraordinários ainda estão por vir para você em função de toda essa dedicação. Como nós combinamos, nós buscamos aí alguns conteúdos que pudessem de fato agregar valor para as pessoas que estivessem participando, e a minha missão ficou como uma missão de falar sobre o comportamento do indivíduo dentro do grupo. E no momento econômico que nós estamos globalmente, nós temos as empresas falando muito acerca do tema produtividade, do tema alta performance. Sempre fazer mais com o mesmo ou fazer mais com menos. E é importante que se tenha atenção a alguns comportamentos que são muito simples, que são do nosso conhecimento, que são no nosso dia a dia. No entanto, minam, boicotam a nossa alta performance e boicotam a nossa produtividade. Esses 5 comportamentos são muito simples. Vamos falar sobre cada um deles? Primeiro comportamento: comunicação. Falta de comunicação acarreta falta de confiança e boicota alta performance. Segundo, medo de conflito. É a questão da harmonia artificial. Quando os indivíduos dentro do grupo têm medo de conflito, acham que conflito é alguma coisa negativa e que não agrega valor ao grupo. Vamos falar sobre isso. Terceiro, falta de comprometimento. Falta das pessoas se comprometerem com os resultados e com as entregas que lhes são devidas. Falta de responsabilidade clara e bem definida é o quarto comportamento. E por fim, falta de foco nos resultados. E o mais incrível é que essa falta de foco nos resultados ela se dá porque muitas das vezes dentro das equipes o foco está em um indivíduo, em fortalecer um ego individual e não um ego que seja um ego coletivo. Então esses são 5 comportamentos dos quais nós vamos falar, nós vamos focar, e que se você tiver atenção em fazer um diagnóstico da sua equipe, primeiro um autodiagnóstico, depois um diagnóstico da tua equipe e a partir disso estabelecer quais desses 5 comportamentos aparecem na realidade da sua empresa e que você tem que desenvolver. Estabelecido isso, defina como você vai fazer. A partir dessa nossa conversa, identificou o comportamento, identifica como pode ser melhorado, aprimorado, o como que esse comportamento que é negativo pode ser neutralizado, e aí você define tempos para você checar se você de fato está ou não se aprimorando dentro daquilo que você propôs. E o desenvolvimento humano é um ciclo virtuoso, né? A gente tem que estar o tempo inteiro olhando não só para esses 5 comportamentos, mas para o nosso comportamento de forma geral, ciclicamente, para a gente poder ir sempre obtendo quais são os pontos de melhoria, estabelecendo como a gente melhora, com um prazo para a gente melhorar e com um tempo definido para a gente poder checar se a melhora realmente aconteceu ou não aconteceu. Falando do primeiro comportamento, que é a questão da comunicação. Hoje, quando a gente entra dentro das empresas, é quase um jargão dizer que se tem problema de comunicação, porque as pessoas estão habituadas a 1 milhão de e-mails, a 1 milhão de mensagens pelo celular, mas pouco habituadas ao contato face a face. Muitas vezes as pessoas trabalham lado a lado e elas não têm uma comunicação, elas preferem se comunicar de forma indireta, se comunicar de forma direta. Tudo isso porque muitas vezes é uma forma de
se garantir, né? Muitas vezes é uma forma, eu mando um e-mail, está documentado o que eu disse, o que acordamos, e dessa maneira, então, eu me asseguro do acordado. A gente precisa construir dentro de uma equipe de alta performance a confiança de que não é preciso estar escrito o tempo inteiro o que nós dizemos, mas se nós dizemos e acordamos alguma coisa, certamente nós vamos executar, certamente nós vamos fazer, vamos cumprir com aquilo que foi acordado. É importante atentar que a comunicação humana, ela é uma comunicação que ela tem 3 pilares. Ela tem o pilar do conteúdo, ela tem o pilar da linguagem corporal e ela tem o pilar da linguagem facial. Muitas vezes uma pessoa se expressa com conteúdo, mas com uma expressão totalmente distinta. É como se eu dissesse para vocês aqui assim, estou super motivada de estar participando do congresso. O que você sentiu? Você sentiu que a minha expressão facial, o meu tom de voz, a forma como eu falei, de fato denota entusiasmo, vontade, alegria, satisfação de estar aqui com você? Não, não é? Muitas vezes dentro das organizações, a comunicação também se dá dessa maneira. Ela se dá de uma maneira que a comunicação por vezes é dúbia. Você está numa sala de reunião em que um dos seus diretores diz que apoia o trabalho, mas faz caras e bocas de que na verdade aquilo é só um conteúdo verbal e que realmente ele não acredita naquele trabalho. Então é importante que as pessoas se deem conta que quando nós estamos comunicando um conteúdo, temos que comunicá-lo por inteiro. Temos que ter atenção não só no conteúdo que nós estamos expressando, mas na expressão corporal, mas também na expressão facial que estamos transmitindo a respeito da crença ou não daquilo que estamos falando. Porque é isso que gera coerência. É isso que passa a gerar confiança. E dentro da questão da comunicação também é importante a gente perceber que o indivíduo muitas vezes ele tem medo de ser vulnerável. À medida que eu falo das minhas fraquezas para o público que está nos assistindo, o nosso público passa a saber das minhas vulnerabilidades. E muitas vezes as pessoas querem esconder essa vulnerabilidade num trabalho de equipe. Só que para alcançarmos a alta performance não é possível escondermos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. É indispensável que cada um de nós possamos nos conhecer muito bem, saber muito bem quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, para quê? Para que dentro das nossas fraquezas nós possamos obter ajuda, nós possamos obter apoio. Cada indivíduo dentro da equipe tem um perfil, tem uma maneira de ser e a comunicação ela flui melhor quando os indivíduos têm a confiança de poder transmitir também as suas vulnerabilidades. Então, eu, Amanda, posso transmitir para a equipe a vulnerabilidade de que eu não me sinto muito confortável para falar em público. E dentro daquela equipe, eu posso ter um profissional que ele tem o desejo de falar em público, que ele fala com desenvoltura, que ele é muito bom nisso. Então, nós podemos dividir as tarefas de modo que as forças das pessoas daquela equipe possam ser melhor aproveitadas e a gente possa ter um resultado que seja um resultado melhor. Mas isso só vai acontecer se de fato naquela equipe a comunicação for uma comunicação transparente, se de fato naquela equipe houver confiança, se de fato naquela equipe os indivíduos tiverem autoconhecimento e não tiverem medo de mostrar as suas vulnerabilidades, porque mostrando suas vulnerabilidades podem obter ajuda e a partir dessa ajuda podem muito se desenvolver. O segundo comportamento que nós falamos são as equipes que têm medo de conflito. Talvez você já tenha tido a oportunidade de participar de uma reunião ou participar de uma equipe onde as pessoas elas têm medo de se colocar. Elas pensam contra aquela ideia ou elas têm
ideias complementares, no entanto, elas não falam sobre isso. O ser humano tem uma necessidade muito grande de ser aceito, de fazer parte da equipe. Muitas das vezes ele tem ideias que ele não expõe por medo da reprovação dos outros, ou por medo de gerar conflito naquela equipe. Só que muitas das vezes aquela ideia que não é dita, que não é partilhada, que não é trabalhada na equipe, ela é a ideia que pode gerar todo o crescimento para aquela empresa, que pode gerar mais produtividade, que pode gerar um resultado melhor. Então é importante que os membros da equipe saibam que a equipe tem que estar aberta a ouvir a opinião de todas as pessoas e que conflito não é algo negativo. A gente ter ideias diferentes, diversas, só agrega para que a gente possa ter um excelente resultado. Isso é extremamente importante. Muitas das vezes as pessoas têm medo de perder as relações de amizade, os vínculos que se formam dentro de uma organização de afeto em função de falar uma ideia ou um projeto que é diferente daquele que as pessoas estão falando naquele momento. Acho que uma coisa que ajuda muito é as pessoas sempre deixarem muito claras o seguinte: a minha opinião dentro da empresa vai sempre no objetivo de agregar valor, é de fazer o meu melhor. Se eu tenho uma ideia, embora muitos possam discordar ou divergir, eu vou dar a minha ideia, eu não vou guardar ela só para mim, porque ela pode contribuir para a produtividade, ela pode contribuir para a alta performance e eu não vou deixar essa contribuição de lado. O terceiro comportamento importante que a gente tem que atentar é a questão do comprometimento das pessoas. O quão comprometidas elas estão com, de fato, entregar o resultado, e entregar o acordado, em fazer parte daquela equipe. Porque muitas das vezes as pessoas estão no trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano, fazendo mais do mesmo, entregando mais do mesmo. Elas têm uma rotina, elas como checklist cumprem com cada uma das atividades. Lembra de um dia que você estava comprometido, apaixonado pelo seu trabalho, pelo seu projeto? Lembra a produtividade que você gerou? Lembra o resultado que você gerou? Agora lembra de um dia que você não estava tão comprometido assim, não estava tão apaixonado, tão interessado por aquela ideia ou aquele projeto. Que resultado que você teve? Agora, o que impede você, dentro do teu cenário hoje, da tua equipe, de ter compromisso com as tuas atividades, de ter compromisso com o teu projeto? Tenta entender o que é que está trazendo isso, né? Essa falta de compromisso, essa falta de engajamento para o resultado. Porque para você também é muito gostoso e satisfatório você ter a oportunidade de trabalhar por inteiro num projeto, com uma causa, com um propósito. Então é importante você se fazer perguntas como: o que está impedindo o meu comprometimento nesse momento no trabalho que eu estou realizando? E com relação às pessoas da sua equipe, na sua empresa, às vezes a gente tem uma empresa com pessoas totalmente desengajadas com relação ao resultado. E a pergunta é: por que essas pessoas estão desengajadas? Por que essas pessoas não estão comprometidas com a alta performance? Por que não estão comprometidas com a produtividade? O que tem impedido essas pessoas de estarem conectadas ao propósito da organização? O que tem impedido essas pessoas de realizarem plenamente o seu potencial? É muito triste quando você tem dentro das organizações, e você trabalha na área de recursos humanos, você tem um líder que chega na área de RH para o seu business partner e pede para que seja selecionado um talento para a equipe dele, e a área de RH faz todo o processo buscando esse talento, com toda essa capacidade, com toda essa competência, com toda habilidade, com toda atitude, e essa pessoa é contratada, ela vem para dentro da organização, e ao longo do tempo você vai observando e você observa, infelizmente, que aquele talento, ao invés dele ser um talento que explode, que acontece, que realiza, é um talento que é minado, é um talento que mingua.
Então é importante que os líderes tenham clareza. Qual o propósito da organização, qual é o propósito das atividades, qual é o propósito das pessoas, e que tudo isso se conecte de maneira a todos dentro da empresa estarem comprometidos, em todos na empresa poderem viver com plenitude, com energia, com engajamento, com paixão a execução de cada uma das tarefas no dia a dia. Responsabilidade clara e bem definida. Porque quando a responsabilidade não está clara e não está bem definida, é fatal. Você pode ter certeza que você vai obter um baixo padrão de produtividade. E o que você tem que fazer para impedir que esse baixo padrão de produtividade ele aconteça? As pessoas precisam ter clareza de qual é o papel delas dentro da organização. O que elas têm que entregar, né? A minha avó dizia que cachorro de 2 donos ou morre gordo ou morre de fome. E eu gosto dessa expressão porque quando eu estou no projeto, isso sempre me faz lembrar que cada atividade precisa de um padrinho, cada atividade precisa de um dono, cada atividade precisa de um responsável. Isso não quer dizer que os outros não vão contribuir. Eu sou de recursos humanos, minhas responsabilidades estão focadas em recursos humanos. Isso não quer dizer que eu não vou agregar, eu não vou trazer ideias para o meu colega, o meu companheiro da área de marketing, mas é importante que esteja claro que o que é de marketing, tem dono. O que é de RH e tem dono. E cada um dos grandes objetivos da empresa devem ser cascateados para que todos dentro da organização entendam qual é a sua importância, qual é a sua relevância na execução daquele projeto que é um projeto maior. Mas é sempre responsabilidade clara e bem definida. Nunca deixar bola dividida dentro dos projetos, porque bola dividida não vai gerar resultado. Ou as duas pessoas vão fazer, ou você corre o risco de que nenhuma das duas faça e você não tem o resultado que você precisa ter. E por último, e é claro, não menos importante, eu diria que extremamente importante, é o comportamento de foco nos resultados. Dentro de uma organização, do presidente ao menor nível hierárquico da organização, todos devem entender qual é o objetivo daquela empresa, qual é a meta daquela empresa, o que aquela empresa está buscando alcançar. Porque à medida que eu sei o que eu estou buscando alcançar, eu me engajo, eu me responsabilizo, eu executo. E aqui cabe um cuidado que muitos de nós já perceberam o que causa na equipe, mas infelizmente a gente ainda tem muita empresa, infelizmente a gente ainda tem muita gente que descuida desse ponto. É a questão do status, é a questão do ego. É aquela equipe que tem uma única estrela, é aquela equipe, é aquela empresa que uma área é mais importante que a outra, um indivíduo é mais importante que o outro, então a área comercial é mais importante que a área de distribuição, a área fabril é mais importante do que a área de recursos humanos, o ego de um dos diretores é exaltado o tempo inteiro em detrimento aos demais. Em geral, quando isso acontece, de fato o trabalho da equipe ele não se volta para uma alta produtividade ou uma alta performance, mas ele se volta para agradar aquele ego que está sendo enaltecido. Então, cada vez mais é dado status àquele ego individual e não ao ego coletivo. Então eu diria para vocês, fazendo uma analogia com o time de futebol, nós temos brilhantes craques em diversos times no mundo, mas nós não devemos, como técnicos ou como participantes de um time, enaltecer uma só estrela. Não é só o Neymar que faz o resultado num jogo do Brasil, é a equipe que faz, e essa equipe como um todo, o ego de cada um dos jogadores deve ser enaltecido, deve ser cuidado, mas mais do que isso, importante não é só
o Neymar. Importante é a seleção brasileira. Que resultado que nós estamos buscando? É o resultado comercial e de vendas? É esse ego único que nós vamos enaltecer? Ou não? Vamos enaltecer o ego, que é o ego coletivo. A nossa empresa é uma empresa que alcança o resultado. Isso é extremamente importante, porque à medida que eu enalteço o ego, que é o ego coletivo, todos se sentem fazendo parte, todos participam com engajamento, com responsabilidade, sem medo de gerar conflito, expondo as suas opiniões, as suas ideias, sem medo de errar, se comunicam, confiam uns nos outros, se ajudam mutuamente e alcançam aí a alta produtividade. Então esses são 5 comportamentos que a gente deve pôr muita atenção quando a gente está falando de equipe de alta performance. São comportamentos naturais dos seres humanos, perdoe-me, e que se a gente tem consciência, a gente controla e a gente consegue um resultado muito melhor. Então lembre-se de atentar e de cuidar da comunicação que gera confiança, ajuda mútua e fortaleza para as pessoas. Lembre-se, conflito não é negativo, conflito é positivo, à medida que ele é uma divergência que pode ser trabalhada e pode ser uma ideia a ser agregada para a equipe. Cuide do comprometimento das pessoas que trabalham junto com você e do seu próprio comprometimento. E quando você se sentir não tão comprometido com uma ideia, com um trabalho, com um projeto, pergunte-se: o que está me impedindo? O que eu tenho que trabalhar em mim? O que não está tão coerente? O que não está tão bacana? O que está impedindo que eu me comprometa na entrega do meu resultado? Lembre-se da responsabilidade sempre muito clara, sempre muito bem definida, para que os altos padrões de desempenho possam ser alcançados. Tenha clareza de qual que é a expectativa do seu chefe com relação ao seu trabalho. Se você não tem essa clareza, você vai trabalhar muito para entregar alguma coisa que você nem sabe o que. E você pode ser surpreendido, inclusive, pelo seu chefe dizendo que o seu trabalho não está contente. Por quê? Porque você não conhece as expectativas dele. Então tenha clareza nas responsabilidades. Elas devem estar muito claras, elas devem estar muito bem definidas. Você deve ter muita clareza de qual é a expectativa com relação ao seu trabalho para você poder fazer a sua melhor entrega. E por último, e não menos importante, seja sempre aquele colaborador que alimenta o ego da equipe e não egos individuais. Infelizmente não se alcança, ou felizmente, não se alcança a alta performance com estrelas solitárias. E a gente tem uma série de exemplos e reflexões que nós poderíamos fazer aqui se o nosso tempo fosse um tempo maior. Mas eu tenho certeza que você que está aí tem um bom exemplo para partilhar. Você pode até deixar partilhado aqui nos comentários. Foi muito gostoso de estar aqui junto com vocês. Murilo, um beijo enorme para você, continua tendo esse sucesso extraordinário. Estou à disposição das pessoas que quiserem fazer perguntas, quiserem interagir. Estou nas redes sociais também, só buscar Amanda Rocha, estou lá no LinkedIn, estou no Twitter, estou no YouTube, enfim, a gente certamente se encontra por aí para poder conversar e para poder trocar muito mais experiência. Um beijo no coração de cada um que compartilhou aí esses momentos comigo, e obrigada mais uma vez para os colegas que aqui vieram e dividiram seu conhecimento. Estou muito feliz com o desenvolvimento que eu consegui obter a partir da participação nesse congresso. Obrigada. Tchau, tchau. Nos vemos.